Fala, Dev, seja muito bem-vindos a mais um PsychCast aqui da Pythonando, o melhor podcast para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos cargos de liderança na área da tecnologia, que é o Tech Lead. Quando a gente fala de trabalhar com tecnologia, a gente não necessariamente está falando apenas de programação. Existem diversos outros cargos, como UI, UX, Product Manager, Product Owner e o Tech Lead também, que não envolve somente programação. Você não vai ser só um programador. Ou às vezes você, como UI, UX, você não precisa saber nada de linguagem de programação ou código. Já o Tech Lead, ele sim precisa saber muito de linguagens de programação, da parte técnica de desenvolvimento de software. É um cargo altamente bem remunerado, a média estatisticamente é de 10 a 12 mil reais para um Tech Lead, mas ele é diferente de um programador. Um programador júnior, pleno ou sênior tem salários muito parecidos e às vezes recebe até mais do que um tech lead, um programador sênior em média salarial. Mas o tech lead ele tem como responsabilidade tanto a parte técnica quanto a parte social. Ele vai ser uma junção do técnico com o social. Ele vai ser responsável por tomar as decisões técnicas do projeto. Então, se aquilo lá você deve utilizar a linguagem XYZ, o framework XYZ, se você deve utilizar tal design patterns, tal arquitetura de software e assim por diante. Mas o líder técnico ele tem que ter, além das habilidades técnicas muito bem definidas, porque muita gente pensa o seguinte: eu quero ser um tech lead, então eu não preciso estudar programação. E na verdade, não é bem assim. Você, antes de ser um tech lead, você vai ter que passar por cargos de programação estatisticamente falando. Não dá para você ser um líder técnico, senão você não consegue falar e entender a linguagem dos programadores, de saber resolver os problemas, de saber quais são as melhores decisões técnicas. Mas além da parte técnica, se você deseja ser um tech lead, você vai ter que desenvolver algumas soft skills, que são as suas habilidades pessoais, aquilo que você tem no seu dia a dia, suas habilidades não técnicas, mas que são muito importantes para um líder técnico. O líder técnico precisa ter habilidades de comunicação bem claras, porque ele vai falar com toda a equipe de programadores. Ele vai ter que falar desde do gerente de projetos ou outros cargos que fazem a parte de requisitos de software. Ele vai ter que se conectar com o cliente, com o gerente de projetos, pegar toda essa informação e repassar para uma equipe de desenvolvedores. Então vai ter que passar para o pessoal de infraestrutura, para o pessoal de front-end, para o pessoal de back-end, para o pessoal de DevOps, definir a partir dos requisitos de um cliente. Você vai ter que definir um plano, decisões técnicas para repassar para os seus programadores. Então, se você não sabe minimamente a parte técnica e não sabe se comunicar bem com seus programadores, você não vai conseguir fazer esse processo. Não adianta nada, você é um ótimo comunicador, só que você não sabe tomar as decisões técnicas. Ou se você sabe tomar as decisões técnicas e é um péssimo comunicador, o que adianta? Você tomou as melhores decisões técnicas possíveis, só que quando você foi falar com o time de desenvolvedores, ninguém conseguiu entender nada. Ou o contrário, você foi conversar com o gerente de projetos, mas você não conseguiu entender nada do que ele disse para tomar as decisões técnicas. Então, por isso que um tech lead tem que se especializar, sim, nas habilidades pessoais e técnicas. É um conjunto dos dois. Não dá para você ter só uma das habilidades, que você não vai conseguir ser um bom tech lead, ok? E assim, existem várias responsabilidades de um tech lead, por exemplo. Como, por exemplo, coordenar e motivar os membros da sua equipe. Você vai ter que fazer isso. Então, você vai ter que gerenciar toda a equipe de desenvolvedores, de front-end, de back-end, como que cada um vai trabalhar entre si. Então, você vai ser responsável por toda essa parte. Você vai assumir as responsabilidades técnicas do projeto. O engenheiro, por exemplo, ele não assina um contrato falando que se o prédio cair, a responsabilidade é dele ou algo do tipo. O engenheiro tem essa responsabilidade. O tech lead não tem essa responsabilidade de assinar algo, não é uma profissão regulamentada. Mas sim você, dentro da empresa, é responsável pelas decisões técnicas do projeto. Se você tomar uma decisão muito errada, você deve se preocupar com isso, tá, pessoal? Você vai ter que projetar componentes e aplicativos de acordo com os requisitos do cliente. Então, você tem que observar o que o cliente ali necessita e, às vezes, o cliente não necessariamente diz realmente o que ele precisa. Às vezes o cliente nem ele sabe o que ele precisa. Então você tem que ter a capacidade de extrair do cliente e entender o que ele realmente precisa para você passar para os seus desenvolvedores. Porque às vezes o cliente fala que precisa de XYZ. E na verdade ele não quer XYZ, ele quer outra coisa. Mas como ele não é um programador, ele nem sabe que aquilo é possível ou como ele deveria se expressar. Então você, como líder técnico, deve entender a necessidade do cliente para passar para os seus desenvolvedores ali, tá? Você deve promover ali, você deve indicar para os seus desenvolvedores, para os seus gerentes, ferramentas e processos para auxiliar dentro do seu mercado de trabalho.
Então, se você tem uma ferramenta que vai ajudar os seus programadores a fazerem a XYZ de forma mais produtiva, você deve indicar, você deve propor essa mudança para os seus programadores. Então, você deve ter uma boa comunicação para propor reuniões e melhoras dentro de um ambiente de trabalho ali para os seus programadores e gerentes. Então, você é responsável por essas decisões e processos também. Ah, a gente vai utilizar metodologias ágeis, a gente vai fazer o processo utilizando o GitHub, GitLab, que é mais fácil, a comunicação vai ser melhor. Como vai ser a comunicação entre os setores? Como que o front-end vai se comunicar com a equipe de back-end? Você vai fazer esse meio de campo ou um tem direto contato com o outro? Então, esses processos de como as equipes vão conversar entre si, você deve se preocupar com isso, tá? E assim, existe algumas soft skills que são essenciais para um líder técnico, como por exemplo, você deve ser humilde. Se você errar, você não pode ficar jogando a culpa nos seus desenvolvedores. Ou se o cliente disse que precisava de XYZ e não era isso que ele queria. Você não pode jogar a culpa de você não ter entendido o que o cliente realmente queria para o cliente. Não pode falar, mas a culpa é do cliente, ele que não entendeu, ele que não soube explicar direito. É sua responsabilidade extrair o que o cliente precisava. Se os seus desenvolvedores interpretou o que você disse de forma errada e fez algo diferente do que você esperava, a culpa não é deles, você deve assumir a culpa. Você é o líder e o líder deve assumir a culpa sempre, ok? Você deve ser capaz de cumprir todos os processos entregando os resultados desejados pelo cliente, tá? Então, assim, essas soft skills você precisa, tá? E assim, soft skills é algo que você não necessariamente deve estudar como um programador, você deve sentar ali, ficar escrevendo e tudo mais. As soft skills você aprende na prática, no dia a dia. Então, quando você estiver trabalhando como um programador júnior, planner, ou até você já seja um sênior, e você almeja uma vaga de liderança, você almeja ser um tech lead, começa por si só, mesmo não sendo, se colocando, se expondo a situações nas quais exijam essas habilidades de você. Então, por exemplo, se você ali é um programador planner, e você é da equipe de back-end, já tenta se comunicar com a equipe de front-end, de começar a falar para o pessoal da equipe de back que o front-end precisa disso e daquilo, ou o contrário, para você, na prática, ir melhorando as suas habilidades de comunicação. Faça cursos na área de soft skills, mas principalmente se coloque em situações que exijam com que as suas habilidades pessoais sejam aprimoradas. Porque só fazendo curso, assim como na programação, só fazendo curso e escrevendo, soft skills, habilidade de comunicação é isso, isso e aquilo, não vai te tornar um bom comunicador, por exemplo, ou um bom líder, não vai te tornar proativo. E um líder técnico precisa ser muito proativo sempre, tá? Então, assim, você deve se expor, quando você não é um tech lead, a cargos, não somente cargos, a situações que façam com que você melhore essas suas habilidades, tá? Mesmo se você já é um júnior, sabe que quer ser um tech lead, não sinta vergonha, não sinta medo de tentar ser um bom comunicador, de tentar ser um líder. Obviamente, tenha humildade e se coloque no seu lugar. Não tenta falar pro sênior o que ele deve fazer, tá? Mas assim, tente liderar no sentido de soft skills mesmo. Tente colocar a sua opinião, tente falar o que você acha. E um líder, ele sabe ouvir. Ouça o que as pessoas têm para falar, interprete isso e faça o que você deve fazer. Então, se colocando em situações que exijam suas soft skills, você vai estar muito mais próximo de ser um líder técnico. E, obviamente, você deve ter toda a parte técnica ali de programação. Se você está na área de Python, Django, MySQL, de banco de dados, a parte técnica você precisa dominar, certo? E para você dominar a parte técnica, eu acredito que muitos aqui já conhecem a Python Full, que é um curso completo sobre isso, mas infelizmente, assim, muita gente está me perguntando, mas eu vou ter que falar, as vagas para Python Full atualmente estão fechadas, você não consegue se matricular hoje dentro da Python Full, beleza, pessoal? Mas assim, no mais era isso, eu queria dar uma geral sobre o que é ser um tech lead, queria falar bem essa diferença sobre soft skills e as hard skills. As hard skills são a parte de habilidade técnica, se você sabe Python ou não, se você sabe MySQL ou não, se você sabe o design pattern XYZ. Então assim, essas são as partes das hard skills. Isso é o que um programador deve saber. Agora, um tech lead precisa saber a hard skills e precisa saber as partes das soft skills também, tá? Sem somente com um, somente com o outro, você não consegue ser um bom tech lead. Então, estude os dois, se coloque em situações que vai exigir o seu bom conhecimento dos dois. Então, vai lá, antes de você querer ser um tech lead, passe por um cargo de programador júnior, um planner, depois você aplica para um cargo de tech lead, depois que você achar que você já tem conhecimento técnico suficiente e conhecimento de comunicação, liderança, proatividade, humildade também suficiente, certo, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e até a próxima, tchau, tchau!